Oi, gente, bom dia! Nós vamos hoje para a segunda aula, a primeira parte. Primeira parte dessa segunda aula, nós vamos conversar com o versículo bíblico Gênesis 2, 25. Um e o outro, homem e mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Um e o outro, homem e mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Hoje existe uma ideologia de pregar-se o nu, que a gente precisa ver o nu com naturalidade. Mas isso é uma grande farsa pra gente, né? Por quê? Porque antes lá na Bíblia, né, lá em Gênesis 2:25, eles não se envergonhavam porque não havia pecado. Hoje, né, seria ingenuidade nossa a gente ver o nu e achar como natural, como normal. Porque hoje, né, existe o pecado em nós. E a carne, gente, tende para a morte. A carne tende para o pecado. Então, a gente falar que você vai ver o nu, igual tem exposições com o nu. Existem a questão do ver o nu com naturalidade. Isso é ingenuidade. Porque Deus fez as próprias vestes, depois que o homem caiu, Deus, né, fez as próprias vestes para que a gente se cobrisse. O nu, hoje, com o pecado, ele turva a nossa mente. Ele faz a nossa mente ficar, o nosso olhar ficar opaco. E a gente olhar para o nu de maneira naturalista, a gente é impedido de ver a alma e o espírito do outro. Então, por isso a gente precisa se cobrir. Porque se a gente está nu, a gente olha só para o corpo. E o olhar, né, ele vai tender para a carne, para a inclinação a mente, vai olhar, vai gerar na mente, na nossa consciência, uma inclinação para a carne. Se nossa mente não estiver posta no espírito. Então, antes, o nu, ele tinha sua pureza. Eles estavam nus, né? E não se envergonhavam. Por quê? Porque não havia pecado. Adão e Eva conseguiam ver um ao outro, a alma do outro. Conseguia ver não apenas o corpo. Hoje a gente vê só o corpo. Olha uma mulher vestida com uma roupa curta. O seu olho vai focar na sensualidade, no corpo. Você não consegue ver além daquela mulher se ela tem... Você não consegue ver dignidade, você consegue ver com preconceito, você não consegue ver história, você não consegue ver o que ela faz, como é que ela é. Por quê? Porque aquilo às vezes incomoda tanto a gente, a exposição do nu, do sensual, né? Que a gente começa a ficar desconfortável. A gente não consegue ter um olhar além de grandeza naquilo. Por quê? Porque os nossos olhos não são habituados a ver o nu. E se a gente começar a ver o nu como algo normal, a gente vai ficando apático. E aí daqui a pouco a gente também não tem impulso que Deus nos deu no corpo. Aí se não tem impulso sexual, não tem afeto, eu vou ficando apático, eu vou ficando alienado a tudo isso, e aí eu não tenho relação para unir, para procriar, para criar. Então a gente precisa ter cuidado com essa ideologia do nu que se coloca aí pra gente, né? Querer trazer porque, né, Adão e Eva estavam nus, né, e não se envergonhavam porque não havia pecado. Hoje é ingenuidade a gente querer estar nu sem pecar. Porque hoje a gente peca quando a gente usa uma roupa, a gente leva o outro tropeço, a gente está pecando, a gente está levando ao outro tropeço. Por quê? Porque o nosso olho, a nossa carne, a nossa mente, se não estiver posta, inclinada para o Espírito, tende para a carne, tende para o pecado. O pecado habita em nós. Então a gente precisa lembrar que Adão e Eva aceitavam o corpo do outro. Ali não vem falando que Adão e Eva achavam um gordo, outro feio. Não, eles aceitavam eles como eles eram. Ali havia um olhar para o nu com pureza, com aceitação, com harmonia. Havia simplicidade no olhar, havia um olhar puro, olhos bons, né? E ali vivia o estado da graça, que não havia pecado, não havia medo, vergonha, culpa, mas havia a graça, né? O que era essa graça? Era a conexão com Deus, era se alimentarem da árvore da vida.
Então é lindo demais você olhar Gênesis por esse aspecto também da sexualidade. Ali há uma conexão através da árvore da vida, há uma conexão com o Senhor. Então, com relação ao nu, por que às vezes causa tanto constrangimento na gente, né? Por quê? Porque a gente hoje tem uma consciência moral boa. E essa consciência moral boa nos diz que se olharmos para o nu de maneira natural, nós vamos cair, nós vamos pecar. Em casa é preciso a gente criar uma consciência moral boa nos filhos. E é preciso a gente criar em casa um espaço aberto ao diálogo com as crianças, com os jovens, sem ser resistência. Quando você resiste, você sente-se tímido, com vergonha, com culpa, ou não tem essa consciência do todo do que é a sexualidade, você menospreza o dom da sexualidade, o dom de Deus. Você menospreza a sexualidade e inferioriza o que ela é diante da criação de Deus. É como se você não desse importância para aquilo que Deus fez. E aí você entrega de bandeja para o mundo explicar. Por isso, não é por nós. Lembra da grandeza de poder fazer mais pelo outro? Uma consciência moral boa que você pode fazer pelo outro, é fazer pelos seus filhos. É explicá-los, é educá-los, né? Formá-los numa educação de uma consciência moral boa. Então, quando você, por exemplo, vai falar de sexualidade, você vai falar sobre Deus, você vai falar sobre o mistério da vida. Você vai falar, não vai falar, por exemplo, a criança chega pra você e pergunta assim, mamãe, né? A pergunta que geralmente surge aí dos 4, 5 anos, de onde que o bebê sai? De onde que a gente sai? Tá na barriga, mas de onde que ele vai sair? Então, assim, o quanto antes a gente puder resguardar os nossos filhos, melhor. Por quê? Porque os nossos filhos, preservar essa ingenuidade, né? Preservar essa pureza neles. A gente pode ensinar os nossos filhos a fazer uma pergunta diferente. Né? Ao invés de perguntar por onde os bebês entram, por onde os bebês nascem, a gente pode perguntar, ensinar os nossos filhos, olha filho, você quer saber sobre o dom da vida, como é formado o bebê em nós? Leva ele a ver algo maior, além do ato biológico de saída, de entrada de bebê. Nossa, você sabia que os bebês, né, eles são formados por um mistério? Você não está falando por onde ele nasce ou por onde sai, você está falando como ele é formado. Você muda a pergunta da criança. E aí você também pode usar de um critério, né? De falar assim, olha, de onde você acha que nasce? Aí, nasce da minha barriga, né? Tem mães que falam, cortou minha barriga. Às vezes a criança não consegue lidar com ela vai associar cortar a barriga com machucado, com sangue. Porque um cortezinho sai sangue, imagina cortar a barriga. Aí às vezes você está infundindo marcas profundas de uma futura, né, de uma futura cesariana, de um futuro medo de um parto natural, um futuro medo de parto normal, porque você está colocando a criança, falando a verdade, que nasce da barriga, mas você sem considerar a capacidade cognitiva da criança absorver aquilo. Sem pensar que a criança vai sofrer de pensar naquilo. Vai gerar ansiedade nela, angústia. Vai gerar nela, não, eu não quero ter filho. Mamãe, eu não quero ser mãe. Por uma questão, simplesmente, que a gente atropelou o processo. Então, é nisso que sempre a gente precisa ter cuidado. Então, a gente precisa ensinar nossos filhos a valorizar a grandeza do amor. O filho chegou, perguntou a criança, né? Filhinho, como que você acha que sai? Como é que nasce? Né? Joga a cegonha no lixo, joga a fada do dente, seja o que for que trouxe seu bebê fora. Mas faça essa criança ver uma grandeza maior, além da sexualidade, que é a grandeza de Deus, que é o mistério da vida. Olha, filho, nossa, o bebê vem porque Deus manda a vida para nós. Você não precisa explicar que a sementinha do papai caiu na sementinha da mamãe. Criança de 4 anos, gente, às vezes ela não tá querendo saber nada disso. Aí a gente atropela todo o processo. Porque a gente na nossa sociedade, a gente acha que tem que falar tudo. E a criança às vezes tá falando assim, não era isso que ela queria perguntar. Tem um vídeo no YouTube também que vocês podem assistir, eu digitei assim, criança, depois eu posso deixar o endereço no vídeo também, criança conversa sobre sexualidade com a mãe, pergunta sobre virgindade. A mãe tá fazendo almoço
E a criança pergunta a ela, o que é virgem? Aí a mãe assusta, mas começa a contar e a falar de um jeito assim, romantizado, né? E aí tinha um azeite na frente da criança e a criança olha para ela sem entender nada e vira e fala assim, mas o que é extra virgem? Ou seja, ela não tem capacidade mental, cognitiva de ver, de aprender sobre o ato sexual naquele momento. Uma criança de 4, 6 anos. E aí a gente acelera, ultrapassa, achando que, né, que tá fazendo uma vantagem. Então a gente precisa ter cuidado. A gente vai conversar com os nossos filhos, mas a gente precisa abordá-los também. Olha, o que você acha que é? O que você pensa que é? Né? Me conta aí, né? O que você acha que é? De onde que você acha que vem os bebês? Né? O bebê vem de Deus, filho. Foi Deus que mandou o Espírito, mandou o Filho pra gente. Vocês vieram de Deus. Mostra uma superioridade, uma grandeza no amor. O dom de Deus na fecundação. Sem precisar focar no ato biológico. Naquele momento é fazer a criança ver que além daquele momento que ela tá ali no concreto, fazer ela ver além. Fazer ela ver, criar na cabeça dela o conceito de quem é Deus. Que o poder da vida está em Deus. Então, mostrar para os filhos o sentido do amor. Quando a gente tem um ambiente seguro, a gente proporciona, a gente conscientiza o sentido de um amor verdadeiro, um amor que passa dificuldades, né? E ele consegue prosseguir, ele consegue sobreviver, desvendar segredos e sombras em nós. Porque muitas das vezes, né, nós mesmos não estamos lidando com questões pesadas da sexualidade em nós, que trazem um peso para nós. E tratar de maneira madura as dificuldades da sexualidade. Vai vir dificuldade, gente? Vai, a gente envelhece, o corpo envelhece, né? A gente adoece. Então, a sexualidade, ela também vai sendo transformada, ela vai sendo amadurecida através, né, das circunstâncias da vida. A afetividade, nós vamos ficando mais maduros, né? Ou às vezes vamos ficando mais racional. Então tudo isso faz parte também da sexualidade, uma sexualidade que vai sendo moldada e transformada ao longo da vida. A educação sexual, ela diz sobre anatomia, sobre a psicologia e comportamentos relacionados à reprodução humana. É isso que o dicionário diz. O que é educação sexual? Ela não diz sobre o conceito da vida de acordo com Deus. Ela diz da psicologia, que é a alma. Ela diz da anatomia, que é o físico e o corpo. Ela diz comportamentos, que é a psicologia, mas ligados ao quê? Sempre ligada à reprodução humana. Sendo que a educação sexual, ela é um dom de si, ela é um dom de entrega. E ela também envolve o espírito. A sexualidade bem vivenciada resulta de uma vida moral saudável e uma vida espiritual praticante. Também cheguei a falar isso na primeira aula. Na sexualidade, a gente educa duas coisas. Eu cheguei a comentar e nós vamos aprofundar nela. Nós educamos as nossas virtudes, que estão ligadas aí às vontades, mas não é uma vontade de um desejo da alma, né? As virtudes aí estão ligadas às nossas razões, na verdade. E a afetividade está ligada aos nossos sentimentos. Então, a gente precisa de virtudes, que são as razões, e a gente precisa da afetividade, que são os sentimentos. A gente precisa atentar para não colocarmos um teor sexual nas perguntas das crianças. Foi o que eu disse no vídeo aí no início. Às vezes a criança, ela não sabe nem o que ela está perguntando. E a gente precisa sair dessa limitação da nossa visão de um teor sexual, de um teor de um ato sexual e levar a um teor de um amor, a um teor do dom de Deus, né, do mistério da vida. O que é a afetividade, então? A afetividade são vários acontecimentos, né, experiências vivenciadas, experimentadas em nossa vida do ponto de vista psíquico, relacionados ao sentimento e emoção. Então, eu vou lá e experiencio um sentimento, uma emoção, eu vivencio aquela emoção, eu experiencio aquele sentimento, e aí eu imprimo no meu psíquico a afetividade. E quem molda a afetividade dos nossos filhos, a nossa afetividade foi moldada pelos nossos pais. E quem molda a afetividade dos nossos filhos somos nós. E como eu falo da afetividade? Educar na afetividade enquanto nós educamos. A gente se educa enquanto a gente educa as nossas crianças. Porque a afetividade, gente, ela tá ligada ao olhar.
ela tá ligado ao toque, ela tá ligado ao falar. Então a mulher, quando ela é rixosa, o que ela tá demonstrando de afetividade em casa? O que ela vai imprimir para os filhos aprenderem? O que ela tá imprimindo na consciência dos filhos? O que ela tá imprimindo no coração deles? Então a afetividade, ela tem a ver com o toque, com o carinho, com o sorriso, com a alegria, com o olhar dócil, com a voz gentil, né? Ela tem a ver com práticas saudáveis entre pais, de respeito, de amor, de carinho. Ela tem a ver com a constância dos nossos sentimentos. Então, por exemplo, meus filhos brigaram. Se toda vez que eles brigam, eu vou lá e não pergunto, precisou da minha intervenção. Às vezes que tem briga, gente, que a gente deixa ver o que vai dar. Pra ver, até pra eles amadurecerem. Mas aí meus filhos brigaram. Eu preciso nomear os sentimentos pra ele. Olha, o que você tá sentindo é raiva, né? Você é criança, você tá reagindo ainda sem domínio, sem controle próprio. Mas você vai aprender e você precisa respeitar o outro. Você não pode sair agredindo o outro, brigar com o irmãozinho, né? Isso não agrada a Deus, isso não agrada a mamãe, isso não nos deixa felizes, isso não faz bem para você, não faz bem para o outro. Você tá estendendo a visão dele do que, por que ele não pode brigar, né? Então, assim, a gente nomeia os sentimentos para a criança. Isso que você tá sentindo é raiva, isso que você tá sentindo é amor, isso que você tá sentindo é alegria. Coloca nomes para as crianças. E muitas das vezes nós precisamos nomear para nós mesmos, porque às vezes você é tomada por um ímpeto de raiva, de uma desobediência do seu filho, jovem, que você fala assim, peraí, o que eu tô sentindo? Aí às vezes você tá lá brigando sem saber o que você tá sentindo. É preciso você parar, respirar e falar, olha, peraí, eu tô sentindo, eu tô me sentindo humilhada, eu tô me sentindo com muita raiva, eu tô me sentindo muito triste, eu tô me sentindo decepcionada. Nomeia para você. Dá um tempo para você nomear para você. E depois você nomeia para sua criança. Se é algo que não te envolve, nomeia para a criança. Isso que você está sentindo é isso, isso, isso. Para a criança saber, opa, isso é raiva. Eu vou lidar com a raiva dessa maneira. Eu vou cuidar da minha afetividade relacionada à raiva dessa maneira. Qual que é a maneira que tem uma consciência moral boa? Qual que é a maneira que não vai pecar? Então a gente precisa ter constância, as nossas reações e atitudes com os nossos filhos, principalmente quando crianças. Então o filho brigou com a irmã, ou o irmãozinho brigou com a irmãzinha, não vai adiantar você chegar lá, se você chega lá, rixosa, brigando com eles, aí eu te falo o seguinte, a virtude sua da razão, ela não tá funcionando, porque você tá perdendo o domínio da circunstância. Você tá com domínio da situação. E você tá agindo com sentimento em cima de uma coisa que precisa ser racional, muitas das vezes. Para você nomear sentimentos, você vai ter que ser racional. Você vai ter que usar da sua consciência, da sua mente. Olha, filho, isso que você fez não é bom. E aí você vai colocando pra ele, isso é raiva. A gente fica com raiva mesmo quando alguém faz mal pra gente, se sente machucado, ou se sente invadido, ou invasivo, né? Alguém foi invasivo conosco. Mas aí você nomeia pra criança. E aí você mantém a constância. Aí você faz isso. Aí da outra vez, o seu filho brigou, você chegou já tacando chinelo em todo mundo. A criança não tem constância de parâmetro de afetividade vinda de você. Porque uma hora você reage bem, uma hora você reage mal. Então é preciso a gente ter constância na afetividade com os nossos filhos, para que eles se sintam seguros. Porque senão ele nunca vai saber como ele vai reagir. Porque hora a mamãe reage bem, hora a mamãe reage mal. O problema tá aí, que a gente não tem essa constância. Então você tá vendo que na hora que você tá falando, trabalhando sexualidade no outro, né, que é pra crianças, você tá falando da sexualidade primeiro pra você. Porque é essa sexualidade que você tá lidando em você. Falar, opa, peraí, eu não tenho constância nisso. Deixa eu tentar melhorar. Deus, me ajuda aqui. Então, a gente precisa fazer com que os nossos filhos se sintam bem em fazer o bem. A grandeza é pro outro. Também cheguei a falar isso. Então, isso tudo é afetividade. Então, qual que é a intenção em educar os nossos filhos numa vida afetiva? Por quê? Pra quê que a gente precisa ter uma vida afetiva? Qual que é o resultado de educar os nossos filhos numa vida afetiva? Então, a intenção é que eles tenham uma sexualidade boa,
uma sexualidade que chegue na adolescência, principalmente, que sejam vivenciadas de maneira boa, de maneira que agrade a Deus. A gente quer que o resultado de educar os nossos filhos na afetividade é que eles tenham uma sexualidade boa, de acordo com a afetividade, que eles tenham constância nos sentimentos deles, que eles percebam a grandeza de serem afetivos para com o outro. Então essa é uma pergunta que a gente tem que pensar, né? Uma resposta que a gente tem que buscar também no nosso interior. A afetividade é mostrar a grandeza de Deus, que Ele nos fez com sentimentos, que esses sentimentos vão temperar a nossa vida, que esses sentimentos fazem também a gente ver o limite do outro. Opa, a mamãe sentiu raiva aqui, não tem problema você sentir raiva e falar com seu filho, olha filho, eu tô com muita raiva. Essa situação me deixou com muita raiva, a mamãe não tem condição de conversar com vocês agora. Espera a mamãe acalmar e a gente conversa depois. Isso é ter constância, isso é ter domínio. Não é você negar para deixar de lado, de falar que não existe. Não, se Deus nos deu sentimentos e emoções, é porque tem algum fim para ser usado. Mas é para você mostrar para os seus filhos também que as pessoas têm limites. Que as pessoas têm tem um nível de tolerância. Não é para você também não ser firme e aceitar tudo que seu filho faz, porque você tem que ser afetivo. A afetividade não tem a ver com o tempo inteiro você estar sendo dócil, fina, educada na criação dos filhos. A afetividade tem a ver com você vai lidar com todos os seus sentimentos. Medo. Filho, mamãe tá com medo agora. O medo nos afasta, gente. Se você estiver na janela, se seu filho não tiver medo, ele pula. Então o medo preserva a vida? Preserva. Ele é bom? É. A gente precisa saber usar da nossa vida da alma em favor do espírito. Não contra o espírito, mas em favor do espírito. Então, não tem problema você mostrar para os seus filhos, né? Principalmente criança, que a gente tem limite. Em vez de sentir-se culpados porque você xingou, porque você brigou, né? Aconteceu, perdeu a constância ali, perdeu a bola da vez, né? Gritou com seus filhos. Acontece, nós somos imperfeitos, né? Chega para os filhos e fala, filho, mamãe está arrependida, mamãe está se sentindo arrependida, você me perdoa? Não tem problema em sermos humildes, reconhecermos nossa limitação para os nossos filhos. É porque é nessa limitação nossa que nós vamos dar espaço para eles verem que só perfeito é Deus. Porque se você estiver assumindo o lugar de mãe maravilha, seu filho não vai precisar de Deus, você está ocupando o lugar de Deus. Então os nossos filhos precisam ver que nós erramos também. E a gente precisa demonstrar que através do erro há arrependimento, há pedido de perdão, há reconhecimento da falha. Então, a afetividade, ela tem a ver com o lado bom e lado ruim dos sentimentos. Mas usando eles em favor de quê? Do espírito. Usando eles em favor de crescermos em vida espiritual. A sexualidade como dor de si, ela traz uma estabilidade emocional na prática da afetividade. A afetividade, na verdade, ela vai ser formada quando há uma constância, quando há uma estabilidade emocional. Quando há essa estabilidade emocional? Quando eu tenho constância dentro de casa. E aí, quando eu não brigo na frente, quais são os exemplos? Quando eu não brigo na frente do meu cônjuge, quando eu não falo mal do meu cônjuge na frente dos meus filhos, ou para os meus filhos, quando eu não desrespeito o meu cônjuge, quando eu amo a minha esposa, quando eu não tiro a autoridade um do outro, mesmo que você não concorde na frente dos filhos, quando você não desautoriza o outro, quando você sorri para o outro, quando você tem presença, né, sem celular, sem interferências externas da televisão, das telas, quando você tem estabilidade nas respostas afetivas, quando você não fala mal do outro, quando você não realiza trapaças interesseiras ou cálculos egoístas com seu esposo, em cima do seu esposo, eu vou fazer isso daqui para ele me dar isso. E quando a gente cria nos nossos filhos um gosto para o belo, a fim de construir um espírito crítico. Então, todas essas práticas, elas são saudáveis para construir-se uma afetividade saudável em casa. Então, a afetividade não está apenas com o sentir, a emoção de coisas boas.
mas é de mostrar, ampliar uma visão do que são afetos, do que sentimentos, quais os limites que o ser humano tem, né? De renunciar. Por exemplo, quando eu tô doida pra falar mal do outro, eu guardo aquilo. Eu deixo de ser maldizente pela palavra de Deus. E aí eu não dou esse exemplo de afetividade, que peraí, eu tô tratando bem e aí saiu da minha frente e eu já tô falando mal. E ter constância, né, das decisões, nas ações. Então, assim, criar o gosto para o belo, a fim de construir espírito crítico, eu vou gastar um tempinho nesse aí, só para explicar. Como eu construo afetividade nos meus filhos com relação a isso? Você tem que ver o que seus filhos estão assistindo nas telas, no celular, na televisão, no tablet, nos desenhos. A gente precisa criar um gosto afetivo do bom, do belo para os nossos filhos. Por exemplo, música. Se o seu filho escuta funk, ele nunca vai gostar de música clássica. Ele nunca vai gostar de Beethoven. Ele nunca vai gostar de música da igreja, de hino, louvor. Então, como você tem treinado a afetividade, as emoções, né, que vem pela arte, que vem pela música, que vem pela arte do ver, do ouvir. Então, crie isso. Aí você fala assim, Marília, mas eu não tenho gosto para arte. Eu também não, mas a gente precisa criar. Pela leitura, histórias interessantes. Por exemplo, você pega a leitura lá do Pinóquio, é um ótimo livro para você ler com seus filhos. Você vai tratar ali nele que mentir é feio, você vai trabalhar a afetividade ali, que ele mentia para ganhar as coisas, né? Que ele não considerou se o pai dele ia ficar triste, o criador dele ficaria triste. Quando você pega Peter Pan ali, você trabalha uma criança egoísta. Aí, através da história do Peter Pan, que ele fazia tudo do jeito dele, do gosto dele, ele não pensava, ele era impulsivo, ele ia lá e fazia as coisas que ele queria. Com o objetivo bom de salvar, né, os meninos, mas ele não pensava se isso ia deixar, né, os pais, as crianças perdidas na terra do nunca tristes. Então, a gente vai trabalhando nas histórias infantis, né, aguçando para coisas boas. E a partir dessas coisas boas que vão ditando pra gente é o seguinte, porque na hora que eles tiverem vestimenta, não é uma vestimenta que tem que ser de marca, mas uma vestimenta que seja limpa, não tem que ser nova, mas tem que ser limpa, aciada. Por quê? Porque aí você coloca pros seus filhos coisas boas. Porque aí seu filho, se você quando voltar até lá e tiver que casar, ele vai saber escolher uma esposa. Porque você, como mãe, você deu o exemplo de sempre estar aciada em casa, mesmo que fosse para arrumar a casa. Que você não tava um trapo, né? De blusa rasgada, de short curto, de chinelo de dedo. Aí o problema é que a gente só oferece o bom para quem está de fora, a gente não oferece o melhor para os nossos filhos, para os nossos, em casa. Isso tudo vai dando exemplo para os nossos filhos, né? Porque a gente só oferece o bom para ir na rua, para ir no mercado, para trabalhar, né, para o banco, a gente coloca uma roupa boa, decente. Mas em casa a gente não fica, porque a gente está em casa. Então, como que seu filho vai criar gosto pelo bom? Se nós não cuidamos de nós mesmos, nós estamos passando uma mensagem para eles, que eles não precisam se cuidar. Então, a afetividade tem a ver com esse gosto para o belo. Né, de tratar as emoções, os sentimentos ali para o belo, para as imagens ali do belo, né? Hoje a gente tem museu, gente, online, tem acesso no museu de alguns lugares do mundo online, né? Olha essa obra aqui de arte, às vezes ele não vai entender nada. Nossa, mas olha como que ela é bonita, olha essa flor aqui. Olha, você conhece a Mona Lisa? Ah, mas são obras de arte, é melhor do que ver um nu. É melhor do que ver a cartilha do governo nos incentivando a cuidar do corpinho, mostrando nu. Às vezes a criança nem despertou para aquilo e aí a cartilha do governo já tá passando o carro nascendo dos bois com os meninos. É incentivar para coisas boas, para que eles possam buscar coisas boas para ele, para que eles possam ver bom. Porque na hora que eles chegar numa música chegar no aniversário, estiver tocando funk, aquilo vai soar estranho no ouvido deles, falar assim, que música que é essa? Para que quando eles chegarem jovens, eles não escutem as músicas funks que estão tocando hoje. Que eu ouso falar o que se fala nas músicas. Por quê? Porque foram criados na infância a adquirirem gosto, emoção e sentimento para coisas boas.
problema é que a gente não dá importância a isso, porque isso é cultura. Mas a cultura também, ela pode evitar para que a espécie humana, nesse aspecto, seja denegrida ainda mais. Porque ela vai gerar em nós uma consciência moral boa. Não estou falando que vai substituir a palavra de Deus por cultura, por arte, não é isso. Mas as coisas que se tem, a gente precisa usar para um fim também, né, de ajudar os nossos filhos. Na hora que nossos filhos veem uma mulher mal vestida na rua, que eu digo mal vestida sem pudor, né, com uma roupa muito curta, um short muito curto, ele vai estranhar. E isso previne abuso sexual. Abuso sexual não se previne com cartilha, com informação. Se fosse, gente, né, a gente não teria tantas crianças abusadas. Por quê? Porque a maioria das crianças são abusadas, 80% do caso, de pessoas da confiança da família, de confiança da criança. Tem outro vídeo também na internet que vocês podem ver, depois eu coloco aí pra vocês o endereço de um cientista, um ator, um programa de televisão. Ele faz um experimento social. Ele chega no parquinho das crianças dos Estados Unidos e pergunta aos pais assim, se eu chamar ele, ele vem comigo? Não, ele não vai. Porque você conversa com ele a respeito disso? Conversa, eu falo pra ele não confiar. Pois o cara chega lá com um cachorrinho, com um pirulito, ele leva a criança. Em 3 minutos, em menos de 3 minutos ele leva a criança. Então, se a informação no nível de prevenção ela fosse importante, as crianças não iriam. Esse experimento social só mostra que os nossos filhos, eles são muito ingênuos. Eles vão ver coisas boas nos adultos. Eles não vão ver o olhar nosso. Então, o que previne muitas vezes o abuso sexual não vai ser a cartilha informativa, porque o abuso sexual vem de pessoas da nossa confiança. O que previne abuso sexual é você gerar esse olhar para o bom, de forma que se seu filho se sentisse invadido, que ele se sentisse invasivo pelo outro, ele causa estranheza nele, que ele fala, opa, tem alguma coisa estranha. Então, nesse caso, que ele olhe, por exemplo, para a pessoa na rua, a mulher tá lá seminua, que ele olha, que ele fala, que estranho. Mamãe, ela tá vestida de uma maneira estranha. Isso previne. Por quê? Porque você fez os olhos dos seus filhos serem bons e olhar para coisas boas. Não é para julgar, mas para protegê-los. É para prevenir. De forma que se ele tiver um toque diferente de um adulto da família, ele vai saber que, opa, peraí, né, tocou diferente. Então, o abuso sexual, muitas das vezes, a gente vai prevenir nossos filhos com pudor, que eu vou falar na última aula. Não é com informações. Informações não resguardam os nossos filhos. Por quê? Porque vai vir de pessoas, o abuso sexual vai vir de pessoas, né, dentro da nossa família, infelizmente. 80% dos casos, a maioria entre 8 e 11 anos, a maioria não vai falar, vai apresentar problemas comportamentais ligados à depressão, à hiperatividade, né? A maioria dos casos não vão ter como comprovar e como observar, porque o abuso ele não é visível, né? O abuso ele não causa um rompimento do ímã, por exemplo, não causa uma agressividade no corpo, né? Então a maioria dos abusos vai vir sem a criança é abusada moralmente, sexualmente, sem ela se dar conta. E aí você só consegue perceber. Como que eu evito o abuso? Evitando deixar as crianças com pessoas. Assumindo a responsabilidade de pai e mãe. Aí você me vira e fala assim, Marília, mas eu trabalho o dia inteiro. Na aula eu fiz uma conta assim, que eu fiz assim, o dia tem 24 horas. 24 vezes 7 dá 168 horas na semana. Então, nós mulheres que trabalhamos fora, nós temos 168 horas no dia, na semana. Eu tiro aí 44 horas semanais que eu trabalhei. Então, 168 menos 44 vai dar 124, certo? 124. Aí eu tiro aí mais, vamos supor que eu precisei dormir 44 horas, 8 horas de sono nesses 42 horas. Então, 124 menos 42 horas, 8 horas de 8 vezes 7, 56 na verdade, né? Então, 124 menos 56.
Então, 124 menos 56 vai dar 8. 12 vai ser 11 menos 4. Vai sobrar 70. Gente, eu sou ruim de conta demais. 124 menos 68. 124 menos... Não, já errei as contas. Eu sei que, resumindo, gente, vai sobrar aí umas 60 e poucas horas pra você. Então, o que você faz nessas 60 e poucas horas que você tá com seu filho? Ter tempo de educar, a gente tem. Tem mais do que pra trabalhar e tem mais do que pra dormir. Resumindo a história, depois vocês fazem as contas aí. Sou péssima de matemática. Mas o que a gente vê é o seguinte, a gente não quer pagar um preço. A gente chega em casa, a gente precisa arrumar a casa, a gente precisa assistir televisão, a gente precisa ir pro salão, a gente precisa fazer a unha, a gente precisa fazer ginástica, a gente vai numa festa de aniversário, a gente quer sentar, desculpa a expressão, o bumbum na cadeira e conversar porque a gente precisa distrair. A gente não quer pagar um preço de saber se os nossos filhos estão lá brincando com quem, aprendendo o quê, com qual monitor, que você nem sabe de onde que esse monitor é. Aí depois você me fala que você tem medo de abuso sexual, de pedofilia, mas você não faz por onde? Nós não queremos pagar um preço. E isso é negar a alma. É de falar assim, peraí, deixa eu ver o que tá acontecendo. Aí você chega, eu sempre fico perto das crianças. Agora que eles estão maiores, eu costumo sentar, mas eu sento perto, eu vou lá e fico, eu converso perto, como em pé, bebo em pé, converso em pé, tudo perto. Isso é controle? Não. Isso é ensinar as crianças. Porque aí um tá batendo o outro, opa, fulano, não bate no meu filho, não. Filho, vem pra cá, tá te batendo. Não deixa ele te bater, mas não bata. Então, aí o que acontece? Como é que você vai educar os filhos? Como é que você educa a criança afetivamente, né? Com afeto ali. Olha, não revida, não foi Deus que ensinou a pagar mal com pau. Aí tá te batendo, então vamos brincar em outro parquinho? Deixa ele aí. Então, assim, a gente precisa aprender a abrir mão do nosso egoísmo, do nosso individualismo. Tá vendo que a ideologia do egoísmo individualista está em nós também? Porque os filhos, eles mostram, né? Eles nos salvam de nós mesmos. Eles nos salvam da nossa vida da alma. São esses filhos que vão mostrar o que ainda precisa ser aperfeiçoado em mim. Qual que é a sombra que tem ali em mim que eu ainda não me dei conta. Então, para finalizar a aula de hoje, falei de afetividade, agora de virtudes. As virtudes são as nossas disposições, as nossas inclinações, a nossa atitude. É um hábito constante que eu tenho na minha vida. A gente não nasce com ele. Ai, fulano, a gente não tem ele como dom. Fulano é tão virtuosa nesse aspecto. A mulher virtuosa, né? Foi hábito, foi adquirindo. Foi uma disposição, é atitude, é o que foi virando no caminho dela e ela foi fazendo aquilo uma prática, um hábito de vida. Então, ao longo do tempo, a gente adquire tudo isso e isso vai levando sempre para o caminho do bem, para o caminho de Deus, para o caminho do amor. Então, as virtudes devem nos levar para o caminho do Senhor. Não para o nosso egoísmo, não para o nosso eu. E eu cheguei a falar para vocês, né, de consciência moral. A moral é o conjunto de valores, princípios, normas que eu tenho como base, né, que formam meus critérios e que me ajuda a tomar decisões, sem relativismo. Também cheguei a falar isso. Então, as virtudes, elas vão ser importantes para nós, com os nossos filhos, porque nós vamos educar a mente dos nossos filhos. Mas como? Através de pequenos atos de ordem e cuidado em casa no dia a dia. O amor entre o pai, só fazendo parênteses aí, o amor entre o pai e a mãe, gente, deve ser o mais importante, mais do que um amor de mãe para o filho. Porque Deus primeiro fez homem e mulher para procriarem, para multiplicarem. Ele não fez a mulher com filhos ou o homem com filhos. Princípio bíblico, homem e mulher. E os filhos, eles vão sentir-se que existem através do amor entre pai e mãe. Se o amor entre o pai e a mãe acabam, não é que aquilo vai gerar um sentimento de inexistência no filho, né? Porque existe ali o amor de Deus, que aí a gente vai ver com olhos de fé. Mas os filhos, muitas das vezes, principalmente na primeira infância ali, quando eles são pequenos, o amor deles se baseiam, a existência deles se baseia no amor nosso, no amor entre papai e mamãe.
Então a gente precisa cuidar dos nossos filhos, ajudar a ver a sustentabilidade deles, a existência deles nesse amor entre o casal. E a gente precisa ver, fazer com que o amor dos pais traga aos filhos estabilidade para eles. Então assim, eu existo através do amor do papai e da mamãe. Agora, olhando com o olhar espiritual, aí você me pergunta, e no caso de um abuso sexual? No caso de um estupro, no caso de uma adoção, no caso de um abandono, como a criança surgiu ali, como que ela vai saber que ela existe no caso de pais separados? Como que a gente sabe que esse amor, a criança se sustenta num amor que não existe? A gente precisa lembrar que existe um amor, né, acima de tudo, que é o amor de Deus. Então, não é só o amor entre homem e mulher. Existe um amor de Deus maior, né? Quantas vezes o casal tem relação sexual e não se gera filhos ali? No período que a mulher está fértil. Não se gerou filhos ali. Por quê? Porque não era a hora. Existe uma providência divina, existe uma força maior. Então, no caso de estupro, gerou uma criança, a mãe decidiu ter o filho, esse filho precisa saber que a existência dele está no amor de Deus, antes de tudo. Não no amor carnal, mas no amor de Deus. É este o mistério da vida, é isso que é a grandeza da sexualidade também. É fazer com que nos casos acima do amor do pai e da mãe, exista um amor maior, um dom de Deus maior para com a gente. Tá bom? A gente passa aí para a próxima aula. Fiquem com Deus.